E se eu te dissesse que nem todas as pessoas ao seu redor são tão reais quanto parecem? Elas andam, falam, interagem, seguem rotinas, mas há algo de estranho, algo que você já sentiu antes. Aquela sensação incômoda de que algumas pessoas simplesmente não estão realmente presentes, como se estivessem apenas reproduzindo um roteiro. Mas e se isso não fosse apenas uma metáfora? E se existissem, de fato, seres humanos sem consciência plena, operando no mundo, como personagens secundários de um jogo? Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas grandes filósofos e cientistas já exploraram essa possibilidade. O conceito dos NPCs, personagens não jogáveis, nasceu dentro dos videogames para descrever figuras que preenchem o ambiente virtual interagindo com o jogador de forma programada, sem livre-arbítrio ou pensamento próprio. Mas e se essa noção fosse mais do que um termo? E se o próprio mundo real estivesse repleto de seres humanos operando como NPCs, sem consciência autêntica, apenas reagindo ao ambiente ao seu redor? A questão da consciência tem sido um dos maiores mistérios da filosofia e da ciência. Platão, no famoso mito da caverna, já sugeria que grande parte da humanidade vive em um estado de ilusão, aceitando sombras projetadas como realidade, sem jamais questionar o que existe além. George Gerth, um místico e filósofo do século XX, foi ainda mais radical. Ele afirmou que a maioria das pessoas vive em um estado de sono acordado, reagindo ao mundo de maneira mecânica, sem uma verdadeira consciência interior. Para ele, o homem comum é uma máquina, e poucos são os que despertam para a verdadeira natureza da realidade. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. A neurociência moderna está começando a afirmar o que esses filósofos sugeriram há séculos. Estudos mostram que até 95% das nossas decisões diárias são feitas no piloto automático. Sem reflexão consciente, o cérebro, para economizar energia, simplesmente repete padrões pré-programados baseados em experiências passadas, condicionamento social e expectativas externas. Isso significa que a maior parte do tempo as pessoas não estão realmente pensando, apenas reagindo. Agora, pense na seguinte questão: será que essas pessoas podem ser consideradas plenamente conscientes? Se um ser humano nunca questiona sua própria realidade, nunca analisa suas crenças, nunca reflete profundamente sobre sua existência, ele é verdadeiramente um ser desperto ou está apenas executando comandos como um personagem de um jogo? O filósofo David Chalmers trouxe um conceito ainda mais perturbador para essa discussão. Os P-Zombies, zumbis filosóficos, tratam-se de uma ideia teórica em que um ser humano pode se comportar exatamente como uma pessoa normal, falar, rir, demonstrar emoções, mas sem nenhuma experiência subjetiva interna. Em outras palavras, seria um ser vazio por dentro, sem consciência real, apenas simulando reações humanas de forma automática. Se essa possibilidade for verdadeira, então surge uma pergunta inevitável: quantas pessoas ao nosso redor podem estar operando exatamente dessa forma? E pior ainda, como podemos ter certeza de que não somos um deles? Você já sentiu que algumas pessoas simplesmente não conseguem ter uma conversa profunda, que elas repetem discursos prontos, seguem tendências sem questionar, rejeitam qualquer ideia que desafie sua visão de mundo? Esse é um padrão comum entre aqueles que vivem no modo automático, presos dentro de um conjunto de comportamentos programados. Eles não se perguntam por que acreditam no que acreditam, apenas seguem o fluxo, e aqui está a parte mais assustadora. Nós fomos treinados para viver assim desde crianças. Somos ensinados a obedecer, seguir normas, aceitar o que nos é dito sem contestar. O sistema educacional não incentiva a curiosidade genuína, mas sim a repetição e a conformidade. O mesmo acontece com a mídia, que não informa, mas dita. Narrativas moldando o pensamento coletivo para que todos reajam de maneira previsível. Tudo isso reforça um ciclo onde a maioria das pessoas se torna autômatos sociais incapazes de enxergar além do que lhes foi ensinado. Agora,
Pare por um momento e pense o que realmente significa estar consciente. Se consciência é a capacidade de refletir, questionar e enxergar a realidade com clareza, então a pergunta que deveríamos estar fazendo não é: existem NPCs entre nós? Mas sim, quantos de nós realmente despertaram? O mundo está cheio de distrações projetadas para nos manter adormecidos, confortáveis dentro da ilusão. A grande maioria das pessoas segue esse fluxo sem nunca perceber, mas alguns poucos começam a enxergar além das sombras da caverna. Eles percebem os padrões, sentem o peso da manipulação e começam a buscar algo mais profundo. Afinal, o que separa um ser verdadeiramente consciente de um NPC e, mais importante, como podemos ter certeza de que nós mesmos não estamos operando nesse modo automático? Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar apenas repetindo um roteiro? Elas reagem da mesma forma, dizem as mesmas frases prontas e evitam qualquer pensamento que saia do comum. Isso não é coincidência. Há sinais claros de que muitos ao nosso redor podem estar operando no modo automático, sem consciência plena. A questão é como identificar um NPC no mundo real. A resposta pode ser mais assustadora do que você imagina. O primeiro sinal é a previsibilidade. Pessoas que seguem padrões rígidos, sem nunca questionar ou alterar suas rotinas, tendem a estar presas a um modelo de pensamento automatizado. Elas consomem os mesmos conteúdos, compartilham as mesmas opiniões e evitam qualquer ideia que desafie suas crenças. Se algo não se encaixa no que elas foram programadas para aceitar, a reação é sempre a mesma: ignorar, negar ou repetir exatamente esse comportamento, que não vem de uma análise consciente, mas de um reflexo condicionado. Outro indício é a ausência de pensamento crítico. NPCs não fazem perguntas profundas sobre a vida, o sistema ou a própria existência. Eles não se perguntam por que acreditam no que acreditam, apenas seguem a corrente. Quando confrontados com informações que contradizem sua visão de mundo, não analisam ou investigam. Em vez disso, repetem frases prontas. E isso é teoria da conspiração. Confie na ciência. As coisas sempre foram assim. Eles não argumentam, apenas reproduzem o que ouviram de autoridades ou figuras influentes. A neurociência já revelou algo alarmante. Uma parte significativa da população não possui um diálogo interno ativo, ou seja, muitas pessoas simplesmente não têm aquele fluxo contínuo de pensamentos analisando situações, questionando crenças ou refletindo sobre suas ações. Para elas, a realidade é algo que acontece de fora para dentro, sem uma reflexão verdadeira sobre suas próprias decisões. Pesquisas mostram que a atividade no córtex pré-frontal, região responsável pelo pensamento complexo, é significativamente menor em pessoas que não exercitam a introspecção. Isso significa que, biologicamente, algumas mentes são mais propensas a operar no piloto automático. Você já tentou conversar com alguém sobre um tema profundo e recebeu apenas respostas vazias, sem qualquer emoção genuína, ou percebeu como algumas pessoas apenas repetem narrativas da mídia sem nunca tentar verificar os fatos por si mesmas? Esse comportamento é um reflexo da programação social. O sistema incentiva a conformidade, não a individualidade. Quanto mais uma pessoa aceita tudo sem questionar, mais ela se encaixa no modelo de obediência que mantém a estrutura funcionando. Outro aspecto fundamental é a incapacidade de lidar com informações que desafiam a programação. Para um NPC, qualquer ideia que vá contra o roteiro estabelecido gera desconforto. Em vez de explorar a possibilidade de estar errado, ele rejeita a ideia de imediato. Esse fenômeno é conhecido como dissonância cognitiva, e é uma das razões pelas quais tantas pessoas reagem com agressividade quando confrontadas com verdades inconvenientes. Não é que elas pensaram no assunto e chegaram a uma conclusão lógica. Elas simplesmente não podem aceitar algo que vai contra a sua configuração mental. A obediência cega à autoridade é outro traço clássico de NPCs. Eles confiam no que a mídia diz sem questionar, seguem normas sem se perguntar por que existem e aceitam qualquer narrativa oficial como verdade absoluta.
Isso acontece porque o sistema foi projetado para criar seguidores, não pensadores. Desde a escola, somos ensinados a memorizar informações e repeti-las, não a desenvolver raciocínio crítico. O resultado é uma população condicionada a reagir automaticamente às ordens de quem parece estar no controle. Mas há um fator ainda mais preocupante: a reação coordenada a eventos globais. Você já percebeu como, de uma hora para outra, todos parecem compartilhar a mesma opinião sobre determinado assunto? De um dia para o outro, milhares de pessoas começam a repetir exatamente as mesmas frases, defender as mesmas ideias e atacar qualquer um que pense diferente. Isso não é pensamento independente, é programação coletiva. Assim como um NPC em um jogo recebe comandos para reagir de forma específica a certas situações, essas pessoas absorvem mensagens da mídia e das redes sociais e passam a atuar conforme esperado, sem nunca questionar de onde essas ideias vieram. A verdade é que reconhecer um NPC no mundo real não é difícil, mas aceitar essa realidade pode ser desconfortável, porque se tantas pessoas estão operando no piloto automático, a próxima pergunta inevitável é: quantas realmente são autênticas? Se grande parte da sociedade está apenas repetindo padrões sem consciência plena, será que vivemos em um mundo onde a maioria dos indivíduos é apenas um personagem secundário dentro de um sistema? E mais importante, como podemos garantir que nós mesmos não estamos caindo nessa armadilha? E se eu te dissesse que o mundo ao seu redor pode não ser tão real quanto você imagina? Que tudo o que você percebe pode ser apenas parte de um grande sistema programado para manter as pessoas dentro de um roteiro invisível? Há muito tempo, filósofos, cientistas e até mesmo grandes nomes da tecnologia têm sugerido uma possibilidade assustadora: a de que a realidade pode ser uma simulação. Que, se for verdade, isso explicaria por que tantos parecem agir como NPCs, personagens não jogáveis, em um jogo gigantesco que nunca questiona sua própria existência. O conceito de que vivemos em uma simulação foi proposto de forma séria pelo filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford. Ele argumenta que se uma civilização avançada for capaz de criar simulações de realidade indistinguíveis do mundo real, então é muito mais provável que estejamos dentro de uma simulação do que vivendo na realidade base. Esse conceito ficou ainda mais popular depois que Elon Musk afirmou que as chances de estarmos vivendo em uma realidade não simulada são de 1 em bilhões. Mas o que isso tem a ver com os NPCs? Tudo. Se essa teoria for verdadeira, significa que nem todos dentro da simulação precisam ser completamente conscientes. Assim como em um jogo, a maioria das pessoas pode estar aqui apenas para preencher o espaço, seguir padrões e manter a ilusão de uma sociedade funcional. O físico teórico James Gates descobriu algo bizarro enquanto estudava as equações fundamentais da realidade. Ele encontrou códigos de correção de erros dentro da estrutura matemática do universo, códigos idênticos aos usados em softwares de computador. Isso sugere que a realidade pode estar programada da mesma forma que um jogo ou um sistema digital. E se isso for verdade, faz todo sentido que alguns elementos dentro dessa realidade sejam menos complexos do que outros, apenas repetições de padrões pré-programados. Isso explicaria por que algumas pessoas parecem incapazes de escapar da rotina ou de questionar a própria existência. Agora, pense nos NPCs em jogos de videogame. Eles estão lá para dar a impressão de que o mundo é vivo, mas não possuem nenhuma real consciência, apenas seguem um roteiro, repetindo frases e reações pré-determinadas. A pergunta inquietante é quantas pessoas ao seu redor parecem estar operando exatamente dessa maneira, sempre reagindo da mesma forma, sempre seguindo os mesmos padrões, sem nunca se perguntar por que fazem o que fazem. Se estamos em uma simulação, então faz sentido que apenas alguns sejam jogadores conscientes, enquanto a maioria seja apenas parte do cenário. O sistema foi projetado para manter as pessoas adormecidas. A escola não ensina a pensar, ensina a obedecer.
O trabalho consome tempo e energia, deixando pouco espaço para reflexão. A mídia entrega opiniões prontas para que ninguém precise questionar. As redes sociais criam bolhas onde as pessoas apenas reforçam suas próprias crenças sem nunca considerar que podem estar erradas. Tudo foi feito para que ninguém desperte, e aqueles que tentam sair desse padrão são imediatamente ridicularizados, silenciados ou rejeitados pela própria sociedade. Mas se isso é verdade, então vem a pergunta mais importante: quem controla a simulação? Se o mundo é um grande jogo e a maioria das pessoas são NPCs, então quem está segurando o controle? Quem se beneficia da ignorância coletiva? Quem lucra com o mundo onde a maioria vive no piloto automático? Isso pode levar a inúmeras teorias, desde forças ocultas, manipulando a humanidade, até a possibilidade de que estamos aqui apenas como parte de uma experiência conduzida por uma inteligência superior. E se esse for o caso, então surge outra questão. Existe uma maneira de escapar desse sistema? Se a realidade é uma simulação e a maioria das pessoas são NPCs programados para manter tudo funcionando, então aqueles que despertam são os que perceberam a verdade, mas acordar não é suficiente. O sistema foi feito para puxar você de volta. Ele usa distrações, medos, obrigações e até mesmo outras pessoas ao seu redor para impedir que você saia do caminho programado. Você já sentiu que sempre que começa a questionar algo muito profundo, algo acontece para te puxar de volta à rotina? Isso não é coincidência, é um mecanismo do próprio sistema. A grande pergunta é: você consegue escapar disso ou está apenas convencido de que é um jogador quando, na verdade, ainda segue um roteiro pré-programado? Se tudo o que falamos até agora for verdade, então há uma questão que não pode ser ignorada. Existe uma saída. Se a maioria das pessoas ao seu redor está presa dentro de padrões automáticos, vivendo como NPCs em um sistema desenhado para mantê-las assim, como alguém pode realmente acordar e, mais importante, como evitar ser puxado de volta para a programação original? O primeiro passo para escapar é entender que o sistema não quer que você acorde. Tudo ao seu redor foi estruturado para garantir que você continue distraído, reagindo em vez de pensando, consumindo em vez de criando. O entretenimento é viciante. As redes sociais transformam seu cérebro em um campo de recompensas instantâneas. A mídia controla quais informações são aceitáveis e quais devem ser rejeitadas sem questionamento. Desde o momento em que você nasceu, tudo foi projetado para que você aceite a realidade como ela é apresentada, sem jamais tentar mudá-la. Se você duvida disso, tente se lembrar de quantas vezes uma ideia nova te incomodou tanto que você a rejeitou antes mesmo de analisá-la. Isso não é um erro da sua mente. É um reflexo da forma como você foi condicionado. Romper esse ciclo exige uma mudança radical na forma como você percebe o mundo. Primeiro, você precisa começar a questionar tudo, não apenas o que é ensinado na escola ou falado nos jornais, mas seus próprios pensamentos e crenças. Porque você pensa da forma que pensa, de onde vêm suas opiniões? Elas foram realmente construídas por você ou foram absorvidas sem que você percebesse? NPCs não se fazem essas perguntas. Eles simplesmente seguem em frente, reagindo conforme esperado. Você não pode cair nesse erro, mas só questionar não é suficiente. Muitas pessoas despertam para certas verdades, mas acabam voltando ao mesmo padrão de sempre. Isso acontece porque o sistema é feito para ser confortável. Ele te dá recompensas sociais quando você segue o fluxo, te dá validação quando você pensa como todo mundo. Romper com isso significa aceitar que em algum momento você será um estranho dentro da própria sociedade. Você já percebeu como aqueles que questionam a narrativa oficial são imediatamente ridicularizados? Não importa se eles têm bons argumentos ou fatos concretos, a simples ação de desafiar a programação já é suficiente para que sejam excluídos. Isso não acontece por acaso. O medo de ser rejeitado mantém a maioria das pessoas dentro do roteiro, e é exatamente por isso que pouquíssimos conseguem escapar, porque o sistema não precisa te prender fisicamente. Ele só precisa garantir que você tenha medo da liberdade.
A verdadeira prisão não são as grades visíveis, mas os limites que foram colocados na sua mente sem que você percebesse. Você tem medo de errar, medo de ser julgado, medo de pensar diferente. Esses medos não são naturais. Eles foram plantados para garantir que você siga o caminho esperado para sair do ciclo. Você precisa tomar controle total da sua própria mente. Isso significa desenvolver consciência sobre cada ação sua. Toda vez que você sentir uma reação automática a algo, pare e pergunte: essa resposta veio de mim ou do sistema? Toda vez que sentir raiva por causa de uma opinião contrária, pergunte: por que estou reagindo assim? Eu realmente analisei essa ideia ou fui condicionado a rejeitá-la imediatamente? A resposta para essas perguntas pode ser perturbadora, mas são elas que começam a te libertar. Outro passo fundamental é quebrar padrões. NPCs vivem em loops. Eles seguem uma rotina previsível, pensam sempre da mesma forma, assistem aos mesmos conteúdos, frequentam os mesmos lugares. Se você quer escapar, precisa se tornar imprevisível. Mude sua rotina, faça coisas novas, consuma conteúdos que desafiem sua visão de mundo, evite cair em bolhas onde todos pensam igual a você. O mundo foi programado para te manter dentro de um trilho. E quanto mais cedo você sair dele, mais livre você será. Mas há um último segredo que poucos entendem. Acordar não é o fim do caminho. É apenas o começo. O sistema não desaparece só porque você percebeu que ele existe. Ele continua funcionando ao seu redor, tentando puxá-lo de volta para dentro da programação. A única forma de realmente escapar é agir. Aplicar esse conhecimento na vida real, tomar decisões que te afastem do controle do sistema, criar em vez de consumir, pensar em vez de reagir, buscar autonomia em vez de dependência. A maioria nunca vai conseguir fazer isso. Não porque são incapazes, mas porque não querem. É mais confortável ser um NPC, seguir o roteiro e ver sem questionar. Mas se você chegou até aqui, já sabe que não pode mais voltar atrás. Você já viu as falhas no código. A pergunta agora não é se os NPCs existem, mas sim o que você vai fazer com essa informação. Se você chegou até aqui, então já deu um passo além da programação comum. E eu quero te agradecer de verdade. Num mundo onde tantos vivem no piloto automático, questionar a própria realidade é um ato de coragem. Sei que essa jornada nem sempre é fácil. Quando comecei a perceber os padrões, foi como se o mundo perdesse um pouco da nitidez, como se eu estivesse vendo além da cortina pela primeira vez. Lembro da primeira vez que tentei discutir essas ideias com alguém. Um olhar vazio, um silêncio constrangedor, seguido de um riso nervoso, como se eu estivesse falando em um idioma que eles simplesmente não conseguiam entender. Mas se você chegou até aqui, então você entende, você sente, você já começou a enxergar além. E se eu te dissesse que há um caminho para expandir essa visão ainda mais? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Agora, vamos quebrar um pouco essa barreira entre nós. Você, aí, sentado do outro lado da tela, já sabe o que vem agora, não sabe? O famoso curte, comenta e se inscreve. Mas espere, era antes de rolar os olhos, pensa comigo. Se o conteúdo fez sua mente dar um nó, se trouxe aquele arrepio na espinha, então me dá um sinal de que você está desperto. Escreve nos comentários: eu vejo além, assim a gente. Espalha essa fagulha para quem ainda está no modo automático. E claro, se inscreve. Porque o algoritmo pode até tentar esconder certos conteúdos, mas juntos a gente faz essa mensagem chegar mais longe. E agora vem a parte mais intrigante.
Eu poderia te dizer exatamente o que são os vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. Mas onde estaria a graça nisso tudo? O que eu posso adiantar é que um deles pode confirmar o que você já suspeitava, e o outro pode te fazer duvidar até das suas certezas mais profundas. A escolha é sua. Mas lembre-se, às vezes, o caminho para despertar não está na resposta, e sim na pergunta certa.